Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Adriana Correia e estarei com vocês agora nessa aula de língua portuguesa do 6º ano. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de dar 2 recadinhos para vocês. O primeiro é para você que está assistindo às aulas apenas pela TV. Você precisa realizar as suas atividades e entrar em contato com a sua escola para agendar a entrega delas, tá? Para que chegue até o seu professor. E o outro recadinho é para você que está realizando as atividades pelo Classroom. Você precisa, para contabilizar a sua frequência, entrar lá na disciplina e realizar a atividade. Basta clicar lá no link e responder à atividade. Assim, estará contabilizada a sua participação nessa aula. Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um outro gênero, né? O gênero Cartoon. Então, quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer o gênero Cartoon, identificar o tema desse gênero e interpretar texto com o auxílio de material gráfico. Então, nós vamos interpretar o texto com o auxílio de um material gráfico, um desenho, pode-se dizer assim, né? Identificar a finalidade desse texto e reconhecer os elementos que compõem o gênero Cartoon. Tranquilo? Então vamos lá. O nosso conteúdo então será o gênero textual Cartoon, a finalidade do texto que vamos ler e a linguagem não verbal. Para começo de conversa, vamos pensar um pouquinho. O que você entende por texto? Os textos são formados apenas por palavras? Então, quando você pensa num texto, geralmente a gente já se lembra daquele texto, né? Com parágrafos, título, palavras, né? Mas você acha que um texto é só formado por palavras? Você conhece textos que utilizem, além de palavras, outros recursos para transmitir uma mensagem? Então, algum outro tipo de texto que, além do que está escrito ali, a gente utiliza um outro recurso? A gente conhece, né? Alguns outros, geralmente a gente vê em notícias, quando a gente está conversando sobre algum dado, a gente tem um gráfico auxiliando, né? O gráfico é um desenho, digamos assim, né? É um tipo de texto também. Um gráfico auxiliando aquele texto com as palavras ali sobre determinado assunto. É possível um texto transmitir uma mensagem sem o uso de nenhuma palavra? Então, o que vocês acham? Que é possível um texto transmitir algo sem nenhuma palavra, só através de um desenho? É isso que a gente vai descobrir hoje durante essa nossa aula sobre o gênero Cartoon. Então, nossa aula sobre o Cartoon, ela vai entrar num tema muito importante do nosso dia a dia. Construindo um mundo melhor. O planeta Terra é a nossa única casa. Por isso, é papel de todos contribuir para tornar o mundo um lugar adequado para viver e melhor conviver em sociedade. Muitas pessoas, porém, não têm cumprido o seu papel. Então, o planeta Terra é a nossa casa, né? É onde a gente vive. A gente não tem um outro planeta ainda para irmos. Então, é nosso papel cuidar dele para melhor convivermos em sociedade. Todavia, tem gente que não cumpre direito esse papel, né? A gente sabe. Então, é isso que nós vamos ver. Essa é a nossa temática dessa aula sobre Cartoon. Observe essa imagem ao lado. Podemos dizer que essa imagem é um texto? O que vocês acham? Então, essa imagem aqui foi retirada do livro Ecologia em Quadrinhos, do escritor Luca Novelli, tá? E foi publicada em 1994, o livro Ecologia em Quadrinhos, volume 2. Pensem um pouquinho, vocês acham que essa imagem a gente pode dizer que é um texto? Ela está transmitindo alguma ideia? Um texto é tudo aquilo que transmite alguma ideia, alguma informação. Essa imagem está transmitindo? Sim, né? Então vamos lá. O gênero textual Cartoon é um gênero do campo jornalístico, midiático, então é um gênero publicado em jornais, em mídias, né? Cuja composição é uma ilustração de cunho crítico e ou humorístico,
que retrata de forma bastante breve temas pertinentes ao dia a dia de uma sociedade. Então, o que é o cartoon? Ele é um desenho, né, digamos assim, que tem um perfil crítico, então ele tem a função de criticar algo, né, por trás desse desenho. E ele traz o humor também como característica para retratar de forma breve temas relevantes da sociedade, do cotidiano da sociedade. O cartoon, ele é veiculado em jornais, livros, revistas, impressos ou digitais e em páginas da web. Então, esses são os veículos, né, os suportes do cartoon. Esses são os suportes do nosso cartoon. Jornais, livros, revistas, impressos e em páginas da web. Agora, voltando aqui para o cartoon que a gente tinha analisado, que foi publicado num livro, portanto, o seu suporte é um livro, né? Quem são os personagens que aparecem na imagem e o que estão fazendo? Então, vou dar uns minutinhos para que vocês observem bem a imagem e respondam essa nossa primeira atividade e eu já volto com vocês.
aí, pessoal, observaram a imagem? Então, quais personagens que vocês veem nessa imagem? O que eles estão fazendo? Então, temos várias pessoas, né, ali trabalhando e uma personagem que está acompanhada de uma borboleta e de um caracol com uma folha nas mãos, para a qual ela aponta com os dedos. O que essas pessoas estão fazendo? Eles estão limpando e fazendo reparos no globo terrestre, né, no planeta Terra. Esse cartoon foi criado pelo escritor e designer Luca Novelli. Ele é um autor de uma série de livros científicos para crianças. Uma de suas obras é o livro Ecologia em Quadrinhos, volume 2, do qual esse cartoon faz parte, tá? Então, esse cartoon foi publicado nesse livro aqui, do Luca Novelli. Ele é um autor italiano, aí esse livro foi traduzido para o português, tá? Esta personagem com a folha na mão, acompanhada ali do caracol e da borboleta que a gente comentou, é Clorela. Ela é a personagem principal dos livros de Luca Novelli. Ela é uma antropomorfização de uma alga microscópica. Essa personagem conta com a companhia de insetos e outros seres vivos em diversos cartoons do livro. Professora, o que é antropomorfização? Que palavrão, né, gente? Vamos ver agora o que é isso. A antropomorfização é um recurso utilizado que consiste na qualidade de atribuir formas ou características humanas a seres que não são humanos, a animais, elementos da natureza, objetos inanimados e etc. Nós vemos muito esse recurso nos desenhos animados, né, nas revistas e assim por diante. Igual nós temos aqui o Alvin e os esquilos, né? São esquilos, portanto, eles não têm ações humanas. Todavia, nos seus filmes, eles cantam, conversam, dançam, comem até comidas de pessoas humanas. Portanto, são personagens que passaram por uma antropomorfização. E aqui temos o Groot também, que é um outro personagem, né? O Groot, que é uma árvore, um tronco de árvore, que recebe funções humanas, né? Atribuições características humanas. Beleza? Agora aqui nessa atividade, descreva as ações realizadas pelos personagens no cartoon, os objetos e os equipamentos que estão sendo utilizados por elas, tá? Então agora vocês vão observar novamente o nosso cartoon e vão responder a nossa atividade número 2 e eu já volto com vocês.
E aí, pessoal, responderam a nossa pergunta? Então vamos lá. Quais são as ações realizadas pelos personagens do cartoon e que objetos e equipamentos eles estão utilizando? As pessoas estão varrendo, aspirando pó, lavando e fazendo reparos no planeta Terra, né? A maioria está com andaimes, né? Que é aquela ferramenta utilizada para subir, né? Nas obras e reparos, né? E são utilizados objetos para limpeza, como baldes, vassouras, esfregões, aspirador de pó e ferramentas de reparos empregados na construção civil. Então, temos ali várias ferramentas sendo utilizadas para limpar e reparar o nosso planeta Terra. Podemos afirmar que, mesmo sem conter palavras, o cartoon transmite uma mensagem? Qual? Então, o que está sendo transmitido ali? Qual é o sentido dessa imagem? Qual é o sentido desse cartoon? Tá? Você dá mais uns minutinhos para que vocês analisem essa imagem e encontrem a mensagem e o sentido, né? Ou o sentido que esse cartoon está trazendo para a gente.
E aí, pessoal, qual o sentido que vocês encontraram nesse cartoon? Vamos ver juntos? Então, o sentido, a mensagem transmitida por esse cartoon é a importância do trabalho coletivo para a preservação do planeta. Então, aqui nesse desenho, eles demonstram várias pessoas juntas realizando um trabalho para preservar, conservar e consertar o planeta, né? Então, é essa a mensagem transmitida pelo nosso cartoon, de que juntos, né, juntas as pessoas, a sociedade, vão conseguir conservar o nosso planeta, né? Que não é uma ação individual. E é isso que a gente vai ver, ó. Por que motivos o cartoon observado traz ferramentas e equipamentos utilizados na construção civil para a preservação do planeta? Letra A. Esses equipamentos servem para fazer um comparativo a uma reforma que deve ser realizada no planeta para salvá-lo. Ou a letra B. Porque esses são os itens essenciais para realizar qualquer tipo de limpeza. Leiam um pouquinho ali, relembrem do cartoon e respondam a nossa questão. E aí, pessoal, responderam o nosso quiz? Bem tranquilinho também, né? Vamos lá. Então, por que motivos o cartoon observado traz ferramentas e equipamentos utilizados na construção civil para a preservação do planeta? Acertou quem? Respondeu que é a letra A, né? Porque esses equipamentos servem para fazer um comparativo a uma reforma. Reforma esta que deve ser realizada no planeta para salvá-lo. Então, por isso que tem ali o andaime, né? A espátula, essas ferramentas que são utilizadas para uma reforma numa casa, estão fazendo um comparativo a uma reforma que deve ser realizada no nosso planeta. Agora mais um quiz para vocês. Sobre as ações realizadas para construir um mundo melhor, assinale a alternativa correta. A letra A. As ações realizadas individualmente não colaboram para a construção de um mundo melhor. A letra B. Na situação atual, não há mais o que ser feito para melhorar o mundo. E a letra C, todas as ações são importantes para a construção de um mundo melhor. Tanto as ações individuais como coletivas fazem a diferença para garantir a proteção do planeta. Pensem um pouquinho aí, reflitam, me respondam que eu já volto com vocês. E aí, pessoal, qual alternativa vocês escolheram sobre as ações para salvar o nosso planeta? Vamos ver juntos? Acertou quem escolheu a letra C. Todas as ações são importantes para a construção de um mundo melhor. Tanto as ações individuais quanto as coletivas fazem a diferença para garantir a proteção do planeta. Então, tanto as ações que só eu faço, né, individualmente, quanto as coletivas, feitas em bastante pessoas,
são essenciais para a preservação do planeta, né? Então, por que as outras estão erradas? Porque na letra A fala que as ações realizadas individualmente não colaboram para a construção de um mundo melhor. Está errado, porque as ações realizadas individualmente colaboram sim. E na letra B, na situação atual, não há mais o que ser feito para melhorar o mundo. Também está totalmente errada, né? Nós não podemos desistir do nosso planeta. Como lemos, ele é a nossa casa. Então, nós temos que continuar preservando e mudando o nosso pensamento para salvar e recuperar o nosso planeta. Muito bem. Atividade número 4, questionamento. Quais ações você e a sua família realizam no cotidiano para ajudar na construção de um mundo melhor? Então agora eu quero que vocês reflitam aí, se o papai e a mamãe estiverem por perto, a família estiver por perto, vocês perguntem para eles, conversem com eles também sobre que ações vocês estão realizando em família para a construção de um mundo melhor. Eu já volto com vocês.
E aí, pessoal, conversaram com a sua família aí? Quais ações que vocês estão realizando para a construção de um mundo melhor? Essa é uma resposta pessoal, né? Cada um faz as suas ações, cada família tem o seu jeito de agir, sua maneira de agir. Mas temos alguns exemplos, né? Como não jogar lixo no chão e nas ruas, realizar a coleta seletiva do lixo, né? Então, separar os materiais do lixo, principalmente o reciclável, do que não é reciclável, o lixo orgânico. Evitar o uso de plástico, né? Diminuir a quantidade de uso de plástico. Então, quando não precisar, não usar o canudinho. E assim por diante. E economizar a água, né? Quais ações vocês estão fazendo para economizar a água? E tudo mais. Essas são as respostas que vocês podem ter colocado na correção, na questão número 4. E agora, como a sua comunidade é onde você vive, né? Com quem você vive. Então, a sua escola, o seu bairro, a sua cidade tem cumprido ou não seu papel nesse propósito. Então, como tem acontecido lá, digamos, na sua escola? Vale lembrar, né? Como que estava acontecendo lá na escola, como que é no seu bairro separa o lixo, não separa? E na sua cidade, como que eles têm cumprido ou não o papel para a preservação do meio ambiente, né? A preservação do nosso planeta. Pensem aí, respondam. Se vocês acham que eles não estão cumprindo, também coloquem aí. Tranquilo? Mais uns minutinhos e eu já volto com vocês.
E aí, pessoal, refletiram como que a sua comunidade tem cumprido ou não o papel na preservação do planeta? Mais uma vez, é uma resposta pessoal, né? Mas temos que pensar. Então, como que está acontecendo lá na sua escola? Lá na escola, provavelmente, a gente tem a coleta seletiva, né? Você tem separado o lixo? Os seus colegas têm separado o lixo lá? Outras coisas, vocês estão economizando água na hora que vai lá no banheiro? Não deixa a torneira aberta por bobeira, né? Lava a mão rapidinho do jeito certo ali, sem desperdiçar a água lá na escola e assim por diante. Ou se na sua cidade você acha que eles não estão cumprindo esse papel, tem alguma coisa errada, o descarte do lixo está sendo feito errado, tem algum esgoto sendo jogado em algum rio, alguma coisa assim, vocês colocaram? Essas são ações comunitárias, então ações coletivas que devem ser feitas para a preservação do nosso planeta, né? Então, relembrando agora do nosso cartoon lá, que nós começamos a ver, das pessoas fazendo os reparos lá, com vassoura, aspirador de pó, pano, com as ferramentas de construção civil, né? Vocês acham que é possível realizar essas ações mostradas no cartoon? Explique por quê, tá? Dá uns minutinhos para vocês responderem e eu já volto com vocês.
E aí, conseguiram refletir aqui? É possível realizar as ações que estão sendo mostradas no cartoon? O que vocês acham, gente? Bom, literalmente não é possível, né? A gente não pode pegar, circundar o nosso planeta com uma vassoura, com um pano e limpar ele por fora. Então, literalmente não é possível, pois não se pode circundar a Terra para realizar limpeza e reparos da mesma forma que está retratado no cartoon. Então é isso, né? A gente não pode realmente fazer o que está sendo feito ali, né? Se juntar algumas pessoas e ir lá realizar o que está sendo feito no cartoon. Infelizmente, né? A gente tem que fazer isso de outras maneiras. Então, de que outras maneiras a gente pode reparar e consertar o nosso planeta? Como a gente foi conversando, né? Não podemos, infelizmente, pegar andaimes, vassoura, aspirador de pó, o rodo e ir lá consertar o planeta de fora para dentro, mas temos que consertar de dentro para fora. Como isso? Então, realmente não podemos realizar uma reforma no planeta como está retratado no cartoon, mas podemos, com as nossas ações diárias, realizar essa reforma de dentro para fora do nosso planeta. Economizando a água, né? Como a gente já sabe, há várias ações, separando o lixo, diminuindo o uso de plástico e de outros materiais, não jogando lixo na rua, não jogando lixo nas praias, principalmente, né? Assim a gente vai preservar o nosso planeta e também vai ajudar os seres que temos no nosso planeta, né? Além de nós mesmos, os outros seres vivos que temos no nosso planeta. Bom, pessoal, o que nós vimos nessa aula de hoje, então? Nós conhecemos o gênero cartoon. O que é o gênero cartoon? É um gênero, né, visual, gênero gráfico, geralmente não verbal, portanto, geralmente utiliza só o desenho, que traz uma crítica, geralmente traz uma crítica através da ironia, do humor e da sátira, né? E faz essa crítica sobre algum fato que está acontecendo no cotidiano de uma sociedade. Identificamos o tema. O que é o tema, né? O tema é o assunto de um determinado texto. No caso aqui, o texto que nós trabalhamos foi aquele cartoon, né? De Luca Novelli. Então, qual foi o tema do cartoon que a gente analisou? Qual foi o assunto? Foi a preservação do planeta, né? As ações coletivas para a preservação do nosso planeta. Interpretamos o texto com auxílio de material gráfico. O que é o material gráfico? O material gráfico, nós temos o cartoon como um exemplo, né? É um desenho que auxilia na compreensão de um texto ou que ele mesmo, né, é o próprio texto, como nós temos no cartoon, que pode ou não trazer um texto. Então, a gente pode ter cartoon com balões, com coisas escritas, ou simplesmente o cartoon como nós vimos ali, só com o desenho, né? Então, nós interpretamos o texto que tinha nesse cartoon. Identificamos a finalidade do texto. Qual é a finalidade desse texto? Nós vimos que o cartoon ele tem a finalidade de fazer uma crítica. Qual foi a crítica que esse cartoon que nós analisamos fez? Qual foi a finalidade? Criticar as ações, né, que se não forem feitas, não preservarão o nosso planeta. Opa, desculpa, eles vão prejudicar ainda mais o nosso planeta, né? E reconhecemos os elementos que compõem o gênero, que é a linguagem não verbal, a antropomorfização dos personagens, né, que é um recurso utilizado. Então, transformar personagens que não têm vida em personagens com vida, dar ações humanas a personagens não humanos. Tranquilo, gente? Então, obrigada pela atenção de vocês nessa aula e até a nossa próxima aula.